Oi pessoal, tudo jóia? Hoje o Present Perfect Continuous vai mostrar para vocês que esse jeito de usar o Present Perfect não dá para enrolar não, tem que usar do jeito que ele é mesmo. Eu falei isso a respeito do Present Perfect Continuous porque ele é o único tempo verbal que vai me ajudar a fazer esse tipo de estrutura aqui, ó. Vamos direto para os exemplos para a gente entender isso melhor. It has been raining. Eu nem vou tentar traduzir isso agora. Eu vou pegar a situação aqui e vou entender o que está acontecendo ali. A pergunta é, is it raining? Para a gente entender a situação. Está chovendo agora? Is it raining now? Está chovendo agora? Aí a pessoa me responde, no, but the ground is wet. Não, mas o chão está molhado. Então vamos voltar para a frase lá. Eu coloquei ela aqui embaixo de novo, porque daí eu coloquei uma tradução muito feia aqui embaixo. It has been raining. Andou chovendo. Eu não encontro uma maneira melhor de fazer essa frase no português. Não é errado falar tem estado chovendo, mas fica um pouco estranho porque nós não falamos assim, né? A gente usa mais essa expressão aqui do que qualquer outra. Eu repeti a mesma frase aqui embaixo, só que usando for e since. Muda um pouco, tá? It has been raining for 2 hours. Tem estado chovendo ou tem chovido por 2 horas. E aí vamos tentar com since. It has been raining since 3 o'clock. Tem chovido desde as 3 horas. Quer dizer que ainda está chovendo. Eu consigo imaginar que ainda está chovendo. E tem chovido uma chuva contínua que começou lá atrás às 3 horas e continua até agora. Então agora vamos supor que sejam 5 horas. Tem chovido for 2 hours, por 2 horas, ou since 3 o'clock, desde as 3 horas. Aqui já dá para ter uma ideia bacana de como utilizar for e since. For eu uso quando eu tenho um período de tempo, a duração do tempo. E since eu uso quando inicia aquela ação, quando inicia o tempo. Since 3 o'clock, desde as 3 horas. Antes de falar sobre a estrutura que está aqui em cima, eu acho mais fácil a gente partir para esses dois exemplos aqui para entender exatamente como é que funciona, para que serve. No comecinho do vídeo eu falei, esse tipo de estrutura não dá para enrolar, não dá para substituir por um outro, porque senão você não vai expressar aquilo que você tem que expressar. Por exemplo, como é que eu falo andou chovendo em inglês? Eu tenho que usar it has been raining, não tem outro jeito de usar essa frase, de falar essa frase em inglês, me expressando com outro tempo verbal. Tem que ser com present perfect continuous. Então aqui eu coloquei duas situações para a gente comparar. Fica mais fácil. O present continuous, que a gente viu já, é uma estrutura simples, né? Que é sujeito, o verbo to be e o verbo no gerúndio com ing, para falar de uma coisa que você está fazendo agora. O que eu estou fazendo agora? Agora eu estou segurando um giz. I am holding a chalk, a piece of chalk, um pedaço de giz. Eu estou falando com você. I am talking to you, ok? Agora. Só que eu tenho uma outra estrutura aqui, que é o Present Perfect Continuous, que tem também a relevância com o agora, mas eu quero deixar bem claro que a situação começou um tempo lá atrás e que progride. Ou ela parou agora, ou ela pode ter continuidade. Então vamos entender isso aqui, olha lá. Eu coloquei linhas do tempo aqui, né? Coloquei a linha do tempo aqui do agora, I am doing. Foi o exemplo do giz, de que eu estou falando com você agora. Tá no meio, tá vendo? Agora, passado, o agora e o futuro. Nada a ver lá na frente, separado aqui, né? E o exemplo aqui é com Sam. Sam is watching TV now. Agora, não precisa colocar o now aqui, mas eu coloquei só para reforçar. Sam está assistindo TV agora. Então eu estou vendo ele sentado ali vendo TV. Na frase de baixo, eu coloquei o exemplo com Sam também, só que eu tenho situações diferentes, olha lá. Então aqui eu coloquei a primeira estrutura do Present Perfect, I've been doing, quer dizer que eu comecei, olha o agora onde está, o agora está aqui, ó, no final dessa ação. Aqui o agora estava no meio, né? O tempo acontecendo ali junto com a minha ação. Aqui não. Aqui o agora não está acontecendo junto com essa ação aqui do Present Perfect Continuous. Então agora está aqui. Vamos entender na frase. Sam has been watching TV. Eu posso parar minha frase aqui ou eu posso continuar usando since e for. Since para falar desde quando ele está vendo TV ou por quanto tempo ele está vendo TV. Agora eu preciso imaginar uma situação aqui. Se eu quiser usar a frase do Sam parando aqui, vamos ver em qual contexto ela funciona.
Eu tô andando pela casa e eu encontro com o Sam. E o Sam tá assim, com a coluna toda torta e com os olhos meio vermelhos, né? Meio cansado, assim, com preguiça. Aí, eu entendo o porquê disso. Por que que o Sam tá desse jeito? Porque Sam has been watching TV. O Sam andou assistindo TV, muita televisão. Eu acho que ele andou assistindo umas 3 horas seguidas de séries na TV. Então, Sam has been watching TV, posso parar aí. Sam andou vendo TV, muito, né, na minha cabeça. Ou Sam has been watching TV since 1 p.m. Nossa, o Sam tem estado assistindo, ou está assistindo, a gente fala assim, né, no português fica melhor. O Sam está assistindo TV desde a 1 hora da tarde. Ou o Sam está assistindo TV por 3 horas. Sam has been watching TV for 3 hours. Percebeu então qual é a força do Present Perfect Continuous? Eu preciso dele demais quando eu quero mostrar que uma ação começou lá no passado. Ela teve uma progressão e é importante colocar essa progressão em evidência na minha frase. Por que que é importante isso? Olha só, uma outra situação. Você me encontra ali tal, na minha casa, e eu tô toda cheia de manchas de tinta. Toda cheia de tinta na roupa. E aí você me pergunta, o que que aconteceu? What happened? Aí eu digo pra você, I've been painting my house. Posso parar por aí, eu posso falar, eu andei pintando minha casa. Ou eu posso falar também, I've been painting my house since 8 a.m. Eu tenho estado pintando minha casa desde as 8 da manhã. Ou eu tenho pintado minha casa por 3 horas. I've been painting my house for 3 hours. Percebeu então qual é a importância? Ele é realmente útil no dia a dia, porque ele expressa exatamente aquilo que você precisa expressar. Que alguma coisa teve uma duração ali de tempo. E é necessário dizer que essa situação demorou determinado tempo, ok? E aí, como é que a gente faz para usar isso assim automático, já que ele é indispensável para expressar esse tipo de coisa? E olha que isso a gente usa mais do que a gente pode imaginar no dia a dia, hein, quando a gente fala inglês. Como é que eu faço, então, para isso se tornar parte do meu discurso? Lê em voz alta, treina, escreve algumas frases e vai lendo. Conforme você vai lendo, você vai tendo não só a memória, né, daquilo que você escreveu, mas também uma coisa que é muito importante, a memória muscular, que aí você fala automaticamente aquilo porque você treinou muito, então o treino é indispensável. Aqui eu coloquei a estrutura, como é que ele vai funcionar sempre. E aqui eu tenho o sujeito, o auxiliar have vai para I, we, they e you, com been aqui. O been seria a terceira coluna do verbo to be, né? Verbo to be no presente, am, is e are. Isso ele conjugadinho, tá? O único verbo que dá pra... Ele é super irregular, o verbo to be, ele é conjugado. Presente, am, is, are. Passado, was e were. E a terceira coluna dele é been. E aí depois disso aqui, eu coloco o verbo com ing, o verbo no gerúndio, ing verb. Eu coloco então doing, waiting, playing e etc. Qualquer outro verbo que eu precisar no gerúndio. A segunda etapa para você ter um bom treino aí com Present Perfect Continuous é imaginar situações. Imaginar justamente aquelas situações em que você andou fazendo uma determinada coisa por um tempo. Aí, sei lá. E aí o mais interessante é que você consegue colocar isso em exemplos. Você consegue fazer a pergunta para você mesmo, né? E você mesmo responde, cria personagens e responde. How long? Vamos usar com how long. Aí a gente já aproveita e vê o que ele significa. How long have you been learning English? Seria, desde quando, há quanto tempo você tem estado, traduzir assim, tá? Para não ficar tão ruim para a gente visualizar. Há quanto tempo você tem estado aprendendo inglês? Ficou feio, né? Há quanto tempo você tem estudado inglês? Melhor assim. Aí, você pode substituir aqui o learning por studying, só para treinar um outro verbo. Learning é aprender, ok? Learning aprendendo. E studying é estudando. Mas no contexto dá para trabalhar com eles. I've been studying English for 1 year. Eu tenho estado estudando inglês por 1 ano. Eu tenho estudado. Since he's been studying grammar since high school. Ele tem estudado gramática, tem estado estudando gramática desde o ensino médio, high school. Então, somente recapitulando, não necessariamente a estrutura de Present Perfect Continuous está atrelada a for, since e how long, não necessariamente, tá?
eles funcionam muito bem com o Present Perfect Continuous. Normalmente é assim que eles vêm numa frase. Só que quando você usa uma frase dessas aqui, o Present Perfect Continuous, sem uma dessas estruturas aqui, sem how long, for ou since, ele tem um significado parecido com esse aqui, olha só. Do andou chovendo, it has been raining. Vamos trabalhar uma outra situação usando esse Present Perfect Continuous, só para a gente fechar. Você encontra uma amiga ou um amigo que já está com a pronúncia bem legal do inglês, está falando super bem, mudou a pronúncia, tirou alguns vícios ali na pronúncia, e aí você pergunta, what have you been doing? O que você anda fazendo para aprender inglês, né? What have you been doing? E aí a pessoa te responde, I've been practicing my English in internet. I've been listening to music. I've been watching movies in English, e etc. Então eu ando assistindo filmes em inglês, eu ando praticando meu inglês na internet. Percebe então como ele é imprescindível? Então se você acha que o meu jeito de explicar te ajuda em alguma forma, dá o seu joinha para mim, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para quando tiver vídeo novo e até a próxima. Tchau, tchau!